A passagem de hoje é Marcos 7, versículos 31 a 37. Vamos ler juntos. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém. Dando continuidade à mensagem de ontem, a passagem que lemos juntos hoje também continua, com um milagre de cura de Jesus. Na passagem de ontem, Jesus curou a filha endemoninhada de uma mulher cirofenícia. Na passagem de hoje, vemos Jesus curando um homem que era surdo e que falava com dificuldade. O ministério que Jesus realizou nesta terra pode ser dividido em 3 categorias principais: ensinar, pregar e curar. Dessas 3 atividades, superficialmente, o ensino e a pregação parecem ser atividades bastante espirituais. O ensino pode ser considerado muito espiritual porque é o ato de explicar os mistérios do reino dos céus, de uma forma que as pessoas possam entender facilmente. E a pregação também pode ser vista como espiritual porque é o ato de anunciar o evangelho para que as pessoas creiam em Jesus. No entanto, em contraste, a cura pode parecer um pouco mais física em comparação com as outras 2 atividades. Mas, para ser mais preciso, o ministério da cura, a atividade de curar, também pode ser descrito como uma atividade profundamente espiritual. Isso porque, ao curar os doentes, Jesus não curava apenas o corpo físico, pois a vontade de Deus é que não apenas o corpo doente, mas também a alma doente seja curada, restaurada e salva por meio de Jesus. Esse é o propósito da cura. Portanto, a razão pela qual Jesus saiu da região de Tiro, passou por Sidom e atravessou Decápolis para chegar ao mar da Galileia é muito clara. Ele viajou para aquela região a fim de encontrar e salvar uma alma doente, uma pessoa doente. Para salvar uma só pessoa, Jesus atravessou várias regiões e chegou a uma aldeia perto do mar da Galileia. As pessoas que ouviram que Jesus havia chegado àquela região levaram a ele um homem surdo e que falava com dificuldade, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele, que o curasse. Não sabemos ao certo qual era o relacionamento deles. De qualquer forma, as pessoas, por compaixão pelo homem doente, levaram-no a Jesus. E Jesus lhe concedeu a graça da cura. De que doença sofria o homem? Ele sofria de surdez e dificuldade na fala. Poderia ser uma doença, ou ele poderia ter uma deficiência congênita. Ser surdo e gago, embora em graus variados, pode ser entendido como uma deficiência em que ouvir e falar não são livres. O que pensamos quando olhamos para ele? Teremos pensamentos como: oh, que pena, é tão triste, coitado. Ah, seria bom se ele se recuperasse. No entanto, se pensarmos bem, percebemos que nós também éramos como aquele doente, incapazes de ouvir e falar livremente. Em Isaías capítulo 6, versículo 9, diz assim: Então, disse ele, vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém. Esta é a palavra que Deus deu ao povo de Israel por meio de Isaías. O povo de Israel era tão obstinado e tolo que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, não entendia, e mesmo vendo, não discernia nem compreendia. Isso mostra o quão espiritualmente decaídos e tolos eles estavam. Quando Deus, através do profeta, disse para abandonarem o mal e os ídolos e voltarem para ele, como eles deveriam ter reagido? Se ouviram, deveriam ter entendido e se arrependido.
Quando viram com seus próprios olhos que estavam perdendo guerras, e a nação estava em declínio por não obedecerem à palavra de Deus, o que deveriam ter feito? Se viram, deveriam ter entendido, se arrependido de seus erros e confessado a Deus como Rei e soberano de suas vidas. Mas o povo de Israel ouviu, mas não entendeu. Viu, mas não percebeu. E essa era a nossa condição antes de crermos em Jesus. Não, até mesmo hoje, a nossa condição, confessando sermos filhos de Deus, pode ser semelhante. Ouvir sem entender e ver sem perceber pode ser a nossa realidade. Olhamos para o doente da Bíblia com pena, mas devemos ser capazes de olhar para o nosso estado espiritual tolo e lamentar, chorar e ter compaixão por nós mesmos. Antes de crermos em Jesus, ouvimos o Evangelho, mas não o entendemos, certo? Olhamos para os cristãos, para a Bíblia, para a igreja, mas não percebemos nem entendemos. Todos nós éramos assim. Alguém aqui creu fielmente em Jesus desde o nascimento? Ninguém, certo? Todos nós éramos seres tolos como aquele doente. Mas foi porque Jesus teve misericórdia de nós. Compadeceu-se de nós, veio nos procurar e nos encontrou que nos tornamos capazes de ouvir corretamente e confessar corretamente. Para salvar uma alma, Jesus saiu de Tiro, passou por Sidom, atravessou Decápolis e chegou a uma aldeia na Galiléia, e ali ele concedeu a graça da salvação. Da mesma forma, para salvar a cada um de nós, tolos, ele deixou seu trono celestial, veio a esta terra baixa e humilde em um corpo humano, assumiu a posição mais baixa e nos salvou por meio de sua obediência até a morte. Todos nós somos pessoas que receberam essa graça. Vamos examinar o processo pelo qual Jesus curou este doente. Jesus levou o homem para um lado, para longe da multidão. Então ele colocou seus dedos nos ouvidos do homem. Depois, cuspiu e tocou a língua do homem. Então, olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá. Quando ele fez isso, a Bíblia diz que os ouvidos do homem se abriram, o empecilho da sua língua se desfez, e ele começou a ouvir e a falar. A cura de Jesus por meio de um processo com tantos passos pode ser vista como algo bastante incomum. Geralmente, a maneira comum de Jesus curar era simplesmente pela palavra. No entanto, nesta passagem, ele passa por várias etapas de forma peculiar. Ele leva o doente para longe da multidão e realiza ações trabalhosas que não seriam necessárias. Ele até realiza ações desconfortáveis, como cuspir, passando por um procedimento tão complexo. Pensemos nisto. Por que Jesus passaria por um processo tão complexo e trabalhoso? Qual seria o motivo? Era para transmitir seu coração, dizendo: Eu te amo, eu te amo. Por isso, Jesus passou por esses processos. Jesus poderia ter curado a todos simplesmente dizendo com a palavra: "Sê limpo." Mas ele não o fez. Ele chamou o homem à parte para que pudesse ter um encontro a sós com Jesus. E ao tocar nas partes enfraquecidas do doente, ele demonstrou empatia por sua dor. Eu conheço bem a sua dor. Eu conheço bem a sua fraqueza, ele disse enquanto o curava. A maneira como Jesus veio nos procurar para nos salvar é semelhante. Ele não ficou em seu trono celestial e simplesmente disse com uma palavra: que toda a humanidade seja salva. Ele vestiu um corpo humano, veio a esta terra, experimentou pessoalmente as dificuldades e dores que os seres humanos enfrentam e morreu na cruz da maneira mais agonizante. Por que Jesus passou por todos esses processos? Foi para nos fazer saber: eu conheço bem a sua dor. Eu também a experimentei. Eu conheço bem a sua fraqueza. Eu te amo tanto assim. Eu te amo tanto a ponto de morrer na cruz. Ele nos concedeu a graça da salvação por meio desse processo para que pudéssemos entender isso. Eu creio que todos nós, eu e vocês, estamos aqui hoje por causa desse amor. Ele não nos deixou no mundo, mas nos chamou para fora, pelo nome, dizendo: eu te amo.
e Ele nos tornou seus filhos para que pudéssemos ter um encontro a sós com Deus e conhecer e entender o seu amor. Isso seria possível pela força humana? Não. É algo possível somente pela graça soberana de Deus. É possível somente pela graça de Deus. Esta passagem nos mostra essa verdade. Como poderia uma pessoa que não ouve e não fala ser curada? Só é possível pela graça de Deus. Foi possível porque Jesus atravessou inúmeras cidades e aldeias para vir ao seu encontro, teve compaixão e estendeu sua própria mão para impor sobre ele. Jesus instruiu o homem curado: não conte a ninguém sobre isso. Ele provavelmente disse para não contar porque, à medida que sua fama se espalhava por toda a região, ficaria mais difícil realizar seu ministério de várias maneiras. Mas qual foi o resultado? A Bíblia diz que, quanto mais ele os proibia, mais eles o divulgavam. Jesus insistiu tanto para que não contassem o fato, mas por que não foi assim? Como poderiam esconder uma graça e um amor tão grandes, maravilhosos e tremendos recebidos de Jesus? Como poderiam fingir que não sabiam e guardar isso para si? Era impossível. Eles certamente tentaram obedecer à ordem de Jesus. Mas isso acontece como se quer? Não. Porque foi tão maravilhoso, tão alegre e tão tremendo, que mesmo com a advertência de Jesus, o resultado foi uma proclamação ainda mais ampla de Jesus. Desejo sinceramente que a nossa vida possa ser assim. Aquele que se converteu no Evangelho, aqueles que experimentaram o grande e maravilhoso amor e graça de Jesus, de alguma forma, vivem no mundo transmitindo graça e exercendo influência, mesmo que não tentem revelar, mesmo que tentem esconder, mesmo que suprimam, isso se manifesta naturalmente. E através de nós, o mundo vê a Deus. Abençoo para que nossas vidas possam ser assim. Se a nossa vida hoje parece não exalar a fragrância de Cristo no mundo e ter perdido o poder do Evangelho, precisamos restaurar a graça e a maravilha da salvação que Jesus nos mostrou. Creio que nesta madrugada devemos orar fervorosamente para que a graça e a maravilha da salvação transbordem dentro de nós. Devemos nos lembrar do amor e da graça da cruz daquele Jesus que por nós, que éramos tolos, que ouvíamos sem entender e víamos sem perceber, entregou voluntariamente sua própria vida dizendo: eu te amo, ao vir nos encontrar. Devemos restaurar a graça da cruz. É através disso que o poder do Evangelho se manifestará em nossas vidas. Peço sinceramente que todos nós possamos viver este dia lembrando e nos apegando ao poder e à graça da cruz, em todos os lugares onde vivemos.